Eu quero compartilhar com muita praticidade e direto aqui ao texto bíblico um, um ensinamento que vai ser de muito muito produtivo para mim e para você. Eu tenho certeza que você vai lembrar do que agora nós vamos conversar em momentos cruciais. E é isso que eu espero que de fato aconteça, em nome de Jesus. No capítulo 4 de Provérbios, ah, tá bom, Francisco, combinado. No capítulo 4 de Provérbios, no verso 23, tem um versículo que quem ainda não conhece deve conhecer e memorizar. Ele é muito simples, mas muito profundo. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. De tudo que eu poderia dizer, o Provérbios está dizendo, como quem fala um filho. De tudo que eu poderia dizer, filho meu, ele diz no verso 20, filho meu, atenta para minhas palavras. E agora no verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Do coração jorra o que é produzido dentro de nós para o meio exterior, que sim, que tem a ver com as relações em especial e com a nossas pegadas no mundo, nosso caminhar no dia a dia da existência. E o autor de Provérbios, ele diz, de todas as coisas, o que mais importa é guardar o coração. Ora, os antigos se referem ao órgão, ao coração, como, como quem fala da alma, ou como quem fala da mente, ou como quem fala daquilo que em mim é consciente. Até nós fazemos isso, a gente às vezes diz, nossa, hoje eu estou com o coração apertado. Na verdade, você não está com o coração, o órgão cardíaco apertado. Você está tendo uma crise de angústia e ela é fruto de um derrame de adrenalina, ou você está recebendo aí uma enxurrada de cortisol, você está reagindo a algum problema de modo angustiado ou ansioso. E aí você sente, como consequência disso, o peito apertar. E aí nós então dizemos, como metaforicamente, estou com o coração apertado. Então, Jesus mesmo já disse isso, né? Acerca do coração. Então, quando o autor de Provérbios está se referindo a guardar o coração, ele está se referindo a guardar aquilo que essencialmente somos nós. Não é uma parte de nós. Não é um pedaço de nós. Se refere exatamente ao que é essencial em nós, a quem somos, a nossa identidade. Guarda a tua identidade. Guarda quem você é, no sentido de se preservar. É no sentido de se preservar. Você está entendendo? Então,
Está escrito, olha lá, de tudo que tem que guardar, preserva tua essência, preserva o que em ti intrinsecamente é bom. Não permita que isso se corroa, não permita que isso se macule, não permita que isso se danifique, porque o que acontece é que se isso se danificar, nossas respostas para a vida passarão a ser do tamanho do dano ao coração. E por isso é que muita gente que começou bem, hoje é gente amargurada, é gente ressentida, é gente desalmada, é gente que pensa que é bom até a hora de lhe fazerem mal, e daí todo o seu desejo é só vingança. É gente que pensa que é bom e que o coração que tem dentro é bom, até que entra numa questão judicial relacionada a dinheiro, e aí você vê do que você é feito de verdade. Aí sobe a avareza, sobe a cobiça, sobe o empenho em tirar, sobe aquele senso de justiça que todos querem me injustiçar e eu devo me proteger, de um modo a ser eu mesmo o punidor de todos os que possam me ferir. E eu passo a viver uma vida assim, na defensiva. E essa defensiva quase sempre se torna em ataque. E agora, eu que comecei bem, mas recebi os açoites da vida, não guardei o coração e permiti que o coração respondesse aos açoites da vida, açoitando também, devolvendo o mal com o mal, devolvendo maldição com maldição, raiva com raiva, ódio com ódio, rancor com rancor. O evangelho é outra coisa. O evangelho, meus irmãos, é outra história. Jesus mesmo disse, se referindo aos excessos cerimoniais do judaísmo do seu tempo, não comiam não sei o quê, não tocavam em não sei o quê, não colocavam no copo não sei o quê, porque tudo podia torná-los impuros. E aí Jesus disse: nada que está fora do homem contamina o homem. O que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai do homem. Porque do coração do homem procedem as fontes da vida. Assim que contamina é o que sai, e ele diz, os adultérios, as feitiçarias, as invejas, a violência. Eu sei o que é ter o coração visceralmente exposto ao mal. Ao mal de fora. Na minha infância não fui poupado do mal de fora. Na adolescência tampouco. O mal de fora, seja o oriundo da casa disfuncional ou o da rua, com as violências da rua e os abusos da rua. E daí que o abuso emocional, o abuso sexual, o, o abuso físico, o abuso da capacidade de uma criança resistir fez com que eu já desejasse a morte de alguém assim na cara. Eu estava refém de um homem num determinado espaço, endereço, sentado numa mesa, e ele estava costurando, porque tratava-se de uma tapeçaria. Entra um adversário dele no espaço adentro, tropegando de bêbado,
e com uma arma na mão. E eu tô ali sentado e fico estático. Eu tenho em torno de 11, 12 anos de idade. E esse homem diz para o outro: levanta, levanta, porque hoje você vai morrer. E ele sacode esse revólver, ele fica parado na minha frente. O outro então vem, para minha surpresa, com uma coragem destemida que eu não podia imaginar. Pensei que ele ia correr, ia fugir, mas ele vem, se posta na frente do cara e diz: Tu é homem, atira. Tu é homem, atira. E eu me lembro exatamente que nesse momento eu abaixei a minha cabeça, eu fechei os meus olhos e eu disse dentro de mim, incessantemente e intensamente, muito profundamente: atira, atira, atira. O ódio que eu sentia vazou de mim de um jeito que eu nem sabia que eu tinha. E eu vi como nesse assassinato possível a chance da minha liberação e libertação da opressão daquela pessoa. Só que ele provavelmente já sabia, o cidadão não teve coragem, abaixou a arma, começou a chorar e ele falou: vai embora. E o cara foi embora. E eu então peguei minha bicicleta e fui embora. Chovia muito e a chuva se misturava com as minhas lágrimas. Eu chorava desesperadamente no caminho de volta para casa. O que mais me afligia não era ter visto uma arma tão de perto e nenhuma situação de perigo tão iminente, não era ter acontecido quase essa desgraça, mas o que mais me assustava é que eu me tornei igual, é que eu desejei igual, é que eu quis o mal. E eu sabia que eu era novinho demais para sentir coisas tão terríveis. E me assustei. E chorei o infinito. E cheguei em casa e me escondi. Meu pai era o tipo de pai que não podia ver a gente chorar, que homem não chora. Eu não poupei meu coração, não poupei meu coração do mal, das más notícias. Sabe? Olha só, deixa eu te avisar uma coisa. A TV nos envia centenas de más notícias diariamente, a internet, as redes sociais, tudo. E cuidado, guarda teu coração. Não fica fazendo elaborações negativas, por favor. Como assim? Preste atenção no que eu estou querendo dizer. A gente ouve uma notícia terrível de um latrocínio. E aí, na sequência, nossa cabeça vai longe sem a gente perceber, e de repente você está pensando se é um ente querido seu que estaria naquele lugar, no lugar daquela pessoa, já que você percebe e sabe que poderia ser qualquer um. Então, aí tá você agora debaixo de uma angústia que não foi gerada pela notícia, mas por aquilo que você fez com ela. E assim é qualquer coisa. Um sequestro, o desaparecimento de uma criança. E de repente você olha, vê seu neto, vê seu filhote e pensa: e se fosse meu filho?
e passa a fantasiar fantasias de angústia, fantasias de pura agonia e desespero. Isso vai contaminando o coração. E, de novo, não foi a notícia, não foi a maldade, mas o aumento da nossa exposição a ela e como o nosso cérebro trabalha no sentido de gerar angústia. E quando ele faz isso, não tem a ver, não é que você tem que desligar a TV imediatamente, não, é que você tem que desligar este pensamento imediatamente. Guarda o teu coração, para que ao final de tantas notícias você não seja uma pessoa medrosa, ainda que seja sempre uma pessoa prudente, para que você não seja uma pessoa desesperada, ainda que seja sempre uma pessoa consciente de que chove sobre justos e injustos, de que as coisas ruins podem acontecer com as pessoas boas. Entretanto, o meu cérebro não vai ficar fazendo estas cogitações. Daí procedem outros distúrbios e você de repente já não dorme. E a insônia, o medo da enfermidade te assombram. Querido, guarda teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração e mente no Senhor. Eu tive que lutar muito para arrancar os maus em mim, mas foram lutas no espírito. E o Espírito de Deus foi vencendo o mal em mim. Foi vencendo o mal em mim. Para que eu pudesse passar a desejar o bem, nunca o mal. Para que eu pudesse orar pelos que me perseguem e abençoar os que me amaldiçoam. Porque isso é vida. Porque isso é qualidade de vida. Eu sinto raiva, claro. Sinto tristeza. Todos esses sentimentos são válidos ao coração. Mas não aperte a sua alma com o medo. E o fruto do medo, que são as imaginações de coisas terríveis. Amém.